Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de julho de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou uma decisão hoje que inclusive não está sendo bem compreendida. Está sendo dito que ele juntou algum material ao processo contra o Eduardo Bolsonaro, mas, na verdade, o que foi feito foi um pedido à Procuradoria-Geral da República para que se posicione sobre a denúncia que envolve, nesse processo, não só o Eduardo Bolsonaro, como o pai dele, o Jair Bolsonaro. É o primeiro passo para a prisão de Jair Bolsonaro em decorrência dos ataques do Donald Trump e agora também da Embaixada dos Estados Unidos ao Brasil, e está sendo colocado um alerta aí pelo Alexandre de Moraes com essa decisão. É esse o sentido real, e eu achei essa decisão e vamos mostrar para você todo o processo, e essa decisão deixa muito claro que o PGR tem que se manifestar sobre abrir essa ação penal por obstrução da justiça, e esse é o sentido do que diz o Alexandre de Moraes. Ele diz que o Eduardo Bolsonaro está obstruindo a justiça e no âmbito de um processo em que o pai dele é considerado o autor das ações dele nos Estados Unidos. Vamos ver esse material que eu consegui obter e vamos analisar à luz dessa explicação que eu acabo de dar. Vamos assistir. Desculpa te interromper, informação que acaba de chegar, informação que acaba de chegar, Trump anunciou na rede social dele tarifa de 50% para o Brasil, anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, que pega o Brasil, que estava com uma das taxas mais baixas na guerra tarifária imposta por Trump, 10%, chega a 50%, anúncio feito há pouco pelo presidente dos Estados Unidos, que disse mais cedo na Casa Branca que o Brasil não estava ajudando os Estados Unidos. Ontem reclamou do BRICS, disse que havia uma tentativa de acabar com o dólar, que o dólar é rei ainda, e agora, portanto, Trump anunciando uma tarifa de 50%. Edinho, você dizia que o Brasil não pode ser submisso, mas a gente tem um comércio, existe uma importância com os Estados Unidos comercial, evidente, nós vendemos para lá, a gente tem uma pauta de exportação relevante, a gente vende celulose, a gente vende aço, a gente vende óleo. Como é que a gente pode reforçar o diálogo para evitar que a situação chegue nesse patamar que chega agora com 50% de alíquota? O Brasil perde, não é uma questão de submissão ou não, é uma questão de como isso nos afeta e como a gente vai perder, a economia perde e acaba entrando numa situação do ministro Alexandre de Moraes, né? Os ministros têm dito que essa ofensiva, digamos assim, ela não vai impedir o livre funcionamento do tribunal, não vai gerar nenhum tipo de adiamento, por exemplo, do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, não vai mudar em nada o ritmo da corte e, especificamente em relação a Moraes, ele tem dito a algumas pessoas próximas que eu não costumo ir aos Estados Unidos, não gosto dos Estados Unidos, não tenho dinheiro nos Estados Unidos, então essa sanção seria de pouco efeito prático, digamos assim. Aquele jeito irônico do ministro conversar ali com seus interlocutores mais próximos, né? Mas, de qualquer maneira, é claro que o Supremo monitora isso e
só para lembrar, existe um inquérito atualmente aberto contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, justamente pela sua atuação nos Estados Unidos. Eduardo se licenciou do cargo, viajou para os Estados Unidos, justamente com esse discurso, né, de tentar fazer com que o mundo, né, soubesse dos supostos abusos, que ele considera serem abusos do ministro Alexandre de Moraes em relação a todos esses casos, né? Pois é, como eu disse, o Alexandre de Moraes fez mais do que dizer que o Eduardo tenta interferir em ação da trama golpista. Eu fui ao processo, que está no site do STF, e você vai entender comigo o que é que está acontecendo. Vamos lembrar aí que o processo não envolve apenas o Eduardo Bolsonaro, envolve o Jair Bolsonaro como o autor intelectual das ações do Eduardo Bolsonaro. O Trump taxa o Brasil em 50% e o próprio Bolsonaro veio a público hoje para tentar se desvincular dessa medida, porque ele sabe que essa medida pode ser muito nefasta para ele. O jornal o Globo publicou uma explicação boa sobre o que está acontecendo. O Alckmin ironizou tudo isso, diz que o Trump está mal informado sobre Jair Bolsonaro e começaram as ações do Brasil. O Eduardo Bolsonaro pediu sanção a Moraes e o ministro diz que o deputado interfere na ação do golpe e acelera o processo. O que aconteceu hoje foi o seguinte: o Alexandre de Moraes acelerou o processo com uma manifestação à Procuradoria-Geral da República. O fato é que o Trump mandou uma carta ao Lula cheia de ameaças e imposições, uma carta inaceitável. Ele diz: conheci, me relacionei com Bolsonaro, eu respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente, um líder altamente respeitado em todo o mundo. Isso é uma piada, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Isso aí não é um pedido, é uma ordem. É algo que qualquer nação soberana que se submeter a algo assim, acabou essa nação. Pode ir lá e entregar a chave para o Donald Trump. Não é? E os brasileiros que fizerem isso devem ser sancionados à luz da lei brasileira, que qualquer país do mundo, inclusive os Estados Unidos, tem leis para traição à pátria. Bom, seja como for, aqui está a ação penal aberta contra o Eduardo Bolsonaro. É o inquérito, na verdade não é ação penal, perdão. É o inquérito 4995, é um inquérito, é uma investigação, tá, que começou, aqui está ela desde o começo, começou dia 26 de maio, e ele foi distribuído por prevenção a Alexandre de Moraes, e aqui você tem um despacho do Alexandre de Moraes instituindo o inquérito. Então, isso aqui foi feito no dia 26 de maio, trata-se de petição da Procuradoria-Geral da República requerendo a instauração de inquérito policial a ser distribuído por prevenção contra o Eduardo Nantes Bolsonaro, e foi uma representação criminal. Então, ali, esse processo, ele cita o Jair Bolsonaro, inclusive ele pede a oitiva do Jair Bolsonaro e diz claramente que o Bolsonaro é o autor, né? Ele é o autor de tudo isso que está acontecendo. E aqui foi feito um pedido no dia 1º, na verdade não foi hoje, a imprensa está dizendo que foi hoje, não foi hoje, no dia 1º, não é uma reação direta ao que está fazendo o Donald Trump hoje. No dia 1º de julho, hoje é dia 9 de julho, né, há quase 10 dias, o Alexandre de Moraes fez esse despacho.
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a conduta delitiva do deputado federal licenciado Eduardo Nantes Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação, ou seja, obstrução da justiça, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Em 3 de junho de 2025, o Ministério das Relações Exteriores encaminhou ofício informando que sugiro que as solicitações da PGR sejam encaminhadas à Secretaria de Estado em Brasília, que se encarregará de transmiti-la à Embaixada do Brasil em Washington. E em 29/6, o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro realizou, aí o Moraes, no dia 1º, ele anexou esta prova aqui, que é um vídeo em que o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, faz ameaças e cita o interesse dele. Por que é que esse vídeo é da manifestação? Eu não vou colocar esse vídeo porque eu não vou fazer apologia ao Jair Bolsonaro. Mas o que ele está dizendo, o Bolsonaro, nesse vídeo, é basicamente uma prova de que ele está por trás de tudo isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. A decisão dele é a seguinte: verifica-se que o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal 2668, que é a ação do golpe, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais. Diante do exposto, determina a juntada aos autos da postagem realizada pelo investigado. Veja bem, minha amiga, meu amigo, aqui não dá para fazer isso. Nós temos aqui, vamos lá, eu vou ser obrigado a colocar, eu não sei se tem aqui, acho que não tem, mas também eu não quero colocar essa postagem porque eu não vou, tem música, aí vai tirar a monetização do site, porque tem músicas que estão no meio das falas, né? Então, o caso aqui é que esse vídeo que consta nesse envio do Alexandre Moraes para a PGR e para a Polícia Federal é um vídeo em que o Bolsonaro diz coisas que deixam claro que tudo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é por ele. Então, aí, essa decisão envolve tanto o Jair Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro. E aqui a gente tem a decisão de hoje que ele tomou. Aqui é a mesma coisa, deixa eu ver. Aqui é o último movimento do dia 8 de julho de 2025, que disponibiliza à Polícia Federal os autos. E hoje, o que é que aconteceu hoje? Vamos entender aqui. Hoje, ele tira o sigilo dessa investigação, porque esse material que ele apresentou, tirou o sigilo hoje, que foi apresentado no dia 1º, não é? Que é este aqui, vamos lá, é esse aqui, veja só, aqui você tem a retirada do sigilo. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a conduta delitiva de Eduardo Nantes Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, etc., etc., decido, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização de diligências ainda pendentes nos termos previstos, prorrogo a presente investigação por mais 60 dias. Foi uma decisão tomada, na verdade, anteontem, dia 7 de julho, e essa é a última decisão. Essa decisão que tira o sigilo dessa juntada, ela tem o sentido de demonstrar que, colocando uma fala, um flash
da manifestação do Bolsonaro tem a intenção de mostrar à PGR e à Polícia Federal que o Jair Bolsonaro é o beneficiário de tudo isso e é uma aceleração desse processo. O processo está sofrendo uma aceleração concomitantemente às agressões. Então é uma resposta às agressões do governo norte-americano, basicamente isso, né? O Trump anunciou essa tarifa e aí tem algumas explicações aqui. O jornal o Globo deu uma série de explicações muito interessantes. O Itamaraty advertiu o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos sobre intromissão indevida e inaceitável. Após ser convocado pelo Itamaraty, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, que funciona como o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, nós não temos um embaixador, tem esse encarregado de negócios, foi advertido na tarde desta quarta-feira pela Secretaria de Europa e América do Norte, do Ministério das Relações Exteriores, pela secretária, não é, Maria Luísa Escorel. A diplomacia brasileira disse ao representante americano que a nota da embaixada sobre suposta perseguição política a Jair Bolsonaro foi uma intromissão indevida e inaceitável em assuntos brasileiros. Escobar foi convocado para dar explicações sobre o texto que endossou as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa de Bolsonaro. A conversa durou cerca de 40 minutos. Segundo o interlocutor a par do encontro, Escorel advertiu que o episódio trará consequências negativas para a relação bilateral. A diplomata afirmou ainda que a Embaixada dos Estados Unidos tem informações suficientes sobre o que aconteceu ao Brasil ao longo dos últimos anos, assim como a natureza do processo de uma tentativa de golpe. No texto, a representação americana afirma que Bolsonaro e seus familiares e apoiadores estão sendo perseguidos. A gestão Trump considera que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, trabalha contra a liberdade de expressão, etc., etc. A convocação do representante da embaixada na linguagem diplomática é uma demonstração de contrariedade. Na verdade, eles estão convocando o embaixador. Como não tem o embaixador, vem o encarregado de negócios. Convocação de embaixador é uma manifestação de agravo de um país contra outro. O teor da nota irritou as autoridades brasileiras. Muito bem, após o Trump aumentar as tarifas e criticar o STF, defender Bolsonaro, o Flávio Dino deu recado em nome da Corte. Diz que a Corte protege a soberania e a democracia brasileira. O ministro afirmou que o tribunal segue a Constituição brasileira e publicou foto com cores da bandeira nacional. O ministro Flávio Dino afirmou em uma rede social nesta quarta-feira que a Corte protege a soberania nacional e a democracia e que atua nos termos da Constituição brasileira. A declaração ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar as decisões do STF e a ação penal contra o presidente Jair Bolsonaro. Diz o texto do Dino: uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis, publicou Dino em sua conta no Instagram, escrevendo Brasil em maiúsculas. O texto foi acompanhado de fotos do STF iluminado com as cores da bandeira. Em uma carta publicada em sua conta nas redes sociais, Trump justificou a decisão. Bom, seja como for, o Bolsonaro veio a público dizer que ele não tem nada a ver com isso, porque ele sabe que é a batata dele que está assando nessa decisão do Moraes. Em conversas com aliados, Bolsonaro afirmou que as postagens de Trump em sua defesa com críticas ao Brasil tiveram como estopim a reunião da cúpula dos BRICS realizada no Rio de Janeiro no fim de semana. Mas a gente sabe que tem o dedo dele e do filho dele no meio disso. O PL se divide sobre ganhos de Eduardo Bolsonaro com gestos de Trump e crítica ao Brasil. As manifestações de Trump têm dividido o partido do Bolsonaro quando o tema é o peso desse gesto a favor de uma candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência, que não vai acontecer, evidentemente, porque o processo contra ele foi acelerado hoje. Como é que ele vai disputar a presidência do Brasil sendo condenado numa ação penal que vai voar? Parte dos correligionários da legenda avaliam que as ações do presidente americano em defesa de Bolsonaro ajudam a fortalecer Eduardo como nome para disputar o Palácio Planalto.
Um outro grupo diverge dessa visão. A leitura feita por essa ala é de que as ações de Eduardo em busca da defesa do pai de Sanções de Moraes colocam o deputado em posição de mais embate contra o Supremo. Com isso, existe a leitura de que, se for candidato a se eleger presidente, Eduardo teria muita dificuldade para fazer um induto para Jair Bolsonaro prosperar no judiciário. Tudo isso é feito em cima de coisas que são impossíveis de acontecer, né? A eleição de Eduardo Bolsonaro é a coisa mais difícil que se pode imaginar, pela simples razão que ele não vai ser elegível e nem vai estar no Brasil. Seja como for, o bolsonarismo está excitado com a escalada de ataques do Trump ao governo brasileiro, avalia que Trump está encurralando o Lula, mas parece mais provável que, se o governo Lula conseguir trabalhar na opinião pública um discurso de união dos brasileiros contra agressões dos Estados Unidos, poderá vencer essa batalha de versões, ao menos internamente. O governo Lula está com a faca e o queijo nas mãos, ganhou um presente do governo Trump. Neste momento, o Lula está reunido com o chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, discutindo o assunto. Mas o Palácio Planalto e seus aliados podem aproveitar também para indispor Tarcísio de Freitas com parte do eleitorado. Basta lembrar o dia da posse Trump em que Tarcísio usou boné com o lema número 1 do trumpismo, Make America Great Again. E isso teve uma repercussão muito ruim. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.